Dá. Um exemplo que é sensacional. Eu gravei vídeo lá, porque isso pra mim é uma tese sobre Maranhão. Matopiba, ali tem milho e tem soja. Com o milho, com o farelo do milho, lá do Matopiba, fizeram em Balsas uma refinaria pra você produzir biocombustível de milho. É isso aí. Pô, já escalou a cadeia, mas não foi porque escalou muito a cadeia. É o etanol do milho. Isso, e você pode mandar pros Estados Unidos esse etanol do milho. E tem uma outra coisa que do milho faz, hein? O milho, uma parte dele você faz o etanol. O milho é uma das principais coisas. E dele você produz o pessoal chama de whey protein do boi. Porque você consegue produzir uma ração pro boi que deixa o boi muito mais parrudo em muito menos tempo. Entendeu? E aumenta a produtividade da Exatamente. pecuária. A Impasa, que é uma grande refinaria a Impasa fica lá em Sinop, no Mato Grosso. Impasa, o nome não é estranho. Impasa, que ela é Paraguai. Vale a pena você visitar, viu? Vale a pena você ir pra Sinop ali, cara. A que eu fui, era em Impasa também, no Maranhão? Tinha em alguma coisa, tipo, é uma refinaria em Balsas, tinha um nome muito similar. Então, mas a Impasa ela faz isso. Vale muito a pena visitar ali aquela região de Sinop, Sorriso. Sorriso é a cidade, a maior produtora de soja do planeta Terra, cara. É a cidadezinha de Sorriso. Tem que checar. É Impasa também? A do Maranhão é Impasa. Impasa. Acho que é a mesma empresa. São... Impasa. Porque a refinaria que eu visitei é da Impasa. Então, a Impasa é sensacional. Eu tive lá na refinaria, eu visitei a planta dela inteira, toda. E eles, além de fazer o etanol do milho, que é muito legal, eles conseguem aproveitar o milho ao máximo, entendeu? Sim. Então, gera-se muito pouco resíduo. Exato. O que é muito legal. Isso aí vale a pena. Aí, pra entender, eu gosto de ver a sociologia da coisa. Pra você ter uma refinaria dessas numa cidade que tava perdida no meio do nada no Maranhão, você precisa ter engenheiro químico, sim, você precisa ter administradores. Aí você forma uma classe média numa cidade que era um vazio total. Pra isso você precisa de um restaurantezinho bom, né? A economia mexe, Você vê mexendo na economia, de verdade. Aí. Então o agro, como ele gera uma base econômica, o que a gente precisa fazer é as reformas de competitividade para que essa base ela vai se multiplicando. Que vamos dizer, o excedente de capital que aquele agricultor começa a ter, ele começa a subir ele mesmo junto à escala. E você começa a ter investimento em várias áreas correlatas, e aí isso viram as vantagens comparativas para que você possa ter produtos e exportar. E aí eu olhar qual a função do Brasil, voltamos para a questão da terra rara, envolvendo o agro. Qual a função do Brasil num mundo em que ele seria uma espécie de, e era o nosso projeto, uma espécie de herói do sul global. O Brasil é o herói do sul global. O Brasil é o sul global possível. O Brasil é o sul global cool. O Brasil é o sul global que as pessoas querem vir aqui, quer ver jogar futebol, quer ir na praia. Ele é o lugar que une o Ocidente e esse tal do sul global de uma maneira leve. Só que como a gente faz isso sem ter uma marca global? Não tem marca global. Nem de comida, nem de roupa, nem de coisas mais simples. O Brasil tem que exportar. Vamos lá, a gente produz fruta. Vamos lá pro Nordeste no agro. Lá na região de Petrolina. Produz muita fruta, produz melão, etc. Tá. Cadê os produtos, os subprodutos subindo a cadeia disso? Por que eu vou vender um melão e não vendo uma versão nossa do melon naquele sorvete? Acho que é coreano, japonês. Sucos. Por que a gente não sobe a cadeia? O governo brasileiro tem que entender o papel geopolítico que ele tem que ter de ter marcas globais e não através do financiamento simples, do subsídio, mas de uma agenda de competitividade, juntando, vamos dizer, as forças produtivas, criar isso. Tem que ter marca, assim, como é que as pessoas não tomam fora do Brasil a cajuína São Geraldo? É o melhor refrigerante do mundo. Tem que tomar, tem que saber vender internacionalmente isso. Essa lógica é fornecer os meios para a iniciativa privada, não atrapalhar, mas entender que o governo tem um papel de ajudar a acelerar esse processo. O agro é isso. E o governo já fez isso antes. O que é o agro, se não uma iniciativa que envolveu Embrapa, pesquisadores. Não teve um período, acho que nos anos 60, 70, que o Brasil mandava milhares de jovens estudar agronomia lá fora. Isso que é o negócio, né? Tem que ter essa parceria com... Isso aí tem tudo. O negócio de terras raras, pra mim, a solução é mandar a galera pra... Aliás, o governo já tinha que ter mandado isso há muito tempo, né? Não mandar é? Pra China. Mas e os programas que o governo tem de botar pra galera estudar lá fora? Eu fui estudar sociologia na Espanha. Nossa, qual a utilidade disso? Nenhuma. O Brasil, assim... O Brasil precisa mexer com energia e o Brasil precisa mexer com terra rara. A gente precisa formar gente aos montes pra gente poder atuar nessas áreas. Aos montes. Talvez biotecnologia, dado que a gente tem o agro e tem os biomas brasileiros que são super ricos. Mas, assim, o investimento nosso em pesquisa tem que ser pra isso. A gente fica formando um monte de gente de faculdade de direito. Qual a utilidade de eu formar um monte de advogado? Um monte de faculdade, um monte de ProUni pra faculdade de direito. Vamos parar com essa... É porque a demanda é garantida, né? Justiça do trabalho de um lado... E o assistencialismo do outro, os benefícios, a aposentadoria. E são máquinas diminuidoras de produtividade, não geradoras de produtividade. A gente cria a própria mão que apunhala a gente.
Então, isso tudo tem que ser... Mas isso é um realinhamento, e isso é, talvez aqui respondendo de uma maneira muito clara, uma coisa que o Sérgio falou nisso, isso é planejamento estratégico. Não, isso é. O livro amarelo que a gente tá falando é sobre isso. Tudo é uma coisa ligada à outra. Então, o projeto geopolítico nosso tem que atender uma demanda nossa de escalar, né, vamos dizer, essa hierarquia global aí. E eu acho que o Brasil tem todos os meios potenciais para isso. O Brasil só não faz porque o Brasil tem hoje a pior classe, não pior só classe política, ele tem a pior elite do mundo. Eu acho que nada é pior do que a elite brasileira. A elite brasileira é a coisa mais escrota que possa existir. Nós temos que combater a elite brasileira e nós temos que substituir a elite brasileira. Criar uma nova, né? É óbvio. Nós temos que formar pessoas que vão ocupar posições de elite. E hoje, isto meio que não existe. Não existem pessoas valorosas com pensamento de longo prazo e com pensamento estratégico, entendendo que a função dela como um líder num país como o Brasil é fazer com que o Brasil seja um grande país. Uma pessoa de elite no Brasil quer saber como o Brasil serve ela, como ela fica rica aqui, e aí fica ostentando aqui. Essa é a função de uma pessoa de elite aqui. Isso é uma desgraça. E não tem. Eu fico vendo agora, tem uma moda agora, não, somos aristocratas, monarquistas, tudo uma nova leva. Ah, então os caras, quem que se apoia? Flávio Bolsonaro. Como é que você é aristocrata e apoia Flávio Bolsonaro? Tem agora uns coaches que ficam falando disso. Não existe uma pessoa que se é aristocrata e apoia o Flávio Rachadinha. Aristocrata? Não, tem toda uma nova moda. São os direitistas que... eu sou aristocrático. Não vou ficar aqui de... mas tem. Aí eu vou checar, cadê a aristocracia do cara aqui? Cadê o Aristóteles dele? Ah, não, é Flávio Bolsonaro. Entendi. Aristocrata do like. Né? Tem toda uma nova leva... enfim, de influenciadores que ficam pensando nisso. Não dá. A aristocracia, no fundo, é o governo dos melhores. Pra ser melhor, você tem que tomar as posições difíceis que são as melhores. Ser aristocrata não fácil, na hora do like, é gostoso, né? Pra fazer um governo dos melhores, a gente tem que pegar os melhores. Isso aí. Mandar um salve pra galera de Sinop, que tá em peso aqui, ó, pedindo pra você ir lá visitar Sinop, cara. Tenho que ir. Visite, ó. Vou falar pra você, o Júnior falou da Faria Lima. Tem um lugar muito mais legal. A Faria Lima do Agro. Que já falou muito Sinop, bem deles. Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Fica aí a dica, Renan. Vai lá e visita os caras, porque realmente é um lugar assim que dá gosto. Você vê a tecnologia sendo aplicada, as cidades muito bem planejadas. Você quer conhecer uma cidade planejada, cara? Vai em Sorriso pra você ver o que é uma cidade planejada. Tudo bem, uma cidade pequenininha e tal, mas é uma cidade planejada. Nasceu, são cidades novas que nasceram planejadas. E toda a galera de Sinop tá aqui no chat aí. Um salve pra Sinop aí, gosto salve demais. Pra eles. Gosto demais. Quente, mas eu gosto. É o bem cara da quente, Sinop que ficou de vir aqui não veio, né, falando nisso. Quem? Ele, né, o cara da Sinop que você falou que ia trazer ele aqui. Vai vir. Vai. Não veio ainda, Vamos né? trazer. E esse é um Brasil muito que deu certo. A gente tinha que olhar assim... Porque se a gente olhar os Brasis que deram certo... Por exemplo, o agro. É o agro. Vamos pegar assim, a grande Sinop. Vamos pegar outro. A região de São José dos Campos. Sim. Tá, claro. Tem coisa mais incrível que a região de São José dos Campos, que é outra, a região do Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. Se a gente vai olhando essas pequenas experiências aqui, falar o que fez isto dar certo e o resto não dá? O que faz essa cidade ser boa e aquela outra não ser? E aí, sabe aquela coisa meio básica? Como é que eu faço pra ter mais Replicar, isso e né? menos aquilo? Por que não replica, né? A função da classe política devia ser a coisa mais simples e idiota possível, que é basicamente olhar o que funcionou e replicar. É isso. Mas a gente não faz, cara. E isso é desesperador. Por Isso é mesmo. Isso é a coisa mais desesperadora. Só que aí existe a luta política, existe um xadrez. Imagina assim, novamente eu vou pegar e fazer essa... Do ponto de vista da inovação tecnológica, as pessoas têm que resolver teoremas, equações e dificuldades colossais e elas se organizam e resolvem. A função do político, bom, é resolver os seus próprios teoremas e problemas na área dele, que é uma área que envolve relações de poder. Nós temos que entender o sistema de relações de poder e moldá-lo à forma que nós precisamos dar. É isso. Então, nós precisamos de grandes operadores da arte do poder para a gente tornar o poder útil para nós. Hoje, as forças políticas, as forças que exercem poder no Brasil, são forças de sabotagem e extração. Nós somos um país extrativista. E o extrativismo hoje não é o cara, tirou o nosso pau Brasil e mandou para fora. Não. Tirei o trabalho de um sujeito lá em Santa Catarina ou lá em Sinop, ou um entregador no Maranhão, a pessoa que trabalha nos estados mais pobres do Brasil, e dei ou para um político vagabundo, ou para um banco que tá parado só recebendo juros, ou para uma pessoa que não tá trabalhando e tá recebendo um auxílio, que fraudou um BPC para pegar, inventando que é autista para pegar uma grana. Ou seja, tem toda uma indústria de extração de quem trabalha. E não tá valendo mais a gente já passou do limite em que vale a pena. Sabe, vamos supor assim, tem um parasita aqui na minha perna, mas eu continuo andando. Hoje não tá dando pra andar, hoje a gente carrapato tá de cama. maior que o boi. Muito maior. Mas tem que jogar fora só o carrapato. O problema é que é o seguinte, a gente vai ter que
Pra fazer o tratamento, a gente vai ter que ir diminuindo o carrapato com você ainda vivo, pra você voltar a andar com o carrapato instalado. Que hoje o corpo sequer aguenta uma cirurgia. A cirurgia pra extrair o carrapato seria uma cirurgia violenta. Seria violento. Seria dar assim, se eu quero resolver em um dia. Dar um golpe de Estado. Amigos, é isso. Se quiser resolver rápido. A gente vai ter que resolver num processo. E pra resolver num processo... Hoje eu tenho uma dúvida sincera sobre isso. Hoje, você, nem tô falando do MBL, do Missão, falando você, conservador, de direita, nacionalista, soberanista, não sei qual que é o nome. Qual que é o nome que você hoje... Qual o rótulo aí? Meu rótulo é Renan Antônio Ferreira dos Santos, filho da Sueli e do Mário. É o que eu digo assim, eu não vou me apegar a rótulos, porque isso muito mais me limita do que me define. A ideia do livro amarelo permite que eu possa falar em termos objetivos sobre propostas com vocês. Então eu não vou dar nenhuma escorregada em nenhum tema. E, ao mesmo tempo, ele evita que eu tinha que ficar preso num rótulo. Por exemplo, o que eu tô querendo fazer da lei de responsabilidade gerencial faz com que os municípios sejam obrigados a cumprir uma política de metas em várias áreas, para que aquele político possa concorrer à reeleição e para que o partido dele possa receber fundo. Isso aí é de direita ou de esquerda? Eu não sei. O Japão faz em parte e a China faz em parte. A China faz muito. Então eu sou comunista por fazer isso? Não, eu não sou um comunista. O que é isso? Eu não sei. Eu só sei que funciona. Então, eu quero ver o que funciona. Eu quero ver, por exemplo, o modelo da cadeia integrada das terras raras que a China gastou, sei lá, 30 anos pra fazer. Sim. É comunista eu querer fazer isso? Os Estados Unidos, vamos ser sinceros, os Estados Unidos, a nação de direita, não sei o quê, estão imitando isso. Eles estão desesperados pra imitar. O Foram Trump... pra lá pra copiar, ué. Foram Levou quem pra lá? Quem que tava no avião? Nossa. Quem que tava no avião, meu amigo? Quem? Elon Musk. É o dono... tava no avião com o Trump. Elon Musk, Tim Cook da Apple, o dono da Nvidia, o dono da Qualcomm. Sim. Entendeu? Só esses caras, ou seja, os caras que precisam de terras raras. Sim. Eles foram lá pra quê? Foi a última coisa que o Tim Cook fez, né? O Tim Cook é a última coisa. Ele vai sair da Apple agora em setembro, mas ele tava no avião. Interessante. Então, quem que tava no avião junto com o Trump, cara? Não tinha. Eram só essas empresas, cara. E é um pânico civilizacional que eles estão passando. Me assusta muito. Assim, a gente tem uma visão dos Estados Unidos. Uma vez um americano me falou isso. Renan, você imagina que o Departamento de Estado aqui, tipo, tem várias telas. Tô com essas informações aqui. Assim, a coisa mais ridícula do que você imagina. Decisões estúpidas são tomadas o tempo todo baseadas em impressões e opiniões. E eles deixaram chegar nesse estado. Eles deixaram chegar. O Elon Musk montou a Terafab, que é pra produzir chip. Ele não sabe produzir chip. O que ele falou? Trump, me enfia no avião aí, cara. Eu vou lá aprender com os caras. Eles foram pro mundo inteiro e copiaram. Chegou a nossa hora de lá copiar. A sua ideia, então, é copiar o que dá certo. É copiar o que dá certo. O que já foi testado em outros lugares. Exato. Entendendo que eu tenho alguns limites institucionais por ser brasileiro e viver num regime democrático e republicano. Então esse é um limite, um mainframe, assim, eu vou trabalhar dentro desses limites. E uma série de princípios que nós temos. Olha, eu defendo a iniciativa privada, eu defendo o direito de propriedade. A partir de um conjunto de princípios, eu sei que determinada política eu posso ir até aqui nela, daqui eu não vou cruzar.